Muito bem, hoje o tema da nossa entrevista, gente, é o difícil acesso do canabidiol no SUS. O uso medicinal do canabidiol, CBD, no SUS tem sido um tema de debates, marcado por avanços na legislação, mas também por grandes desafios na prática. Embora a cannabis medicinal tenha se mostrado eficaz no tratamento de diversas condições, como a epilepsia refratária, dor crônica e esclerose múltipla, o acesso pelo sistema público ainda é extremamente limitado. Altos custos, burocracia excessiva e falta de capacitação dos profissionais de saúde deixam milhares de pacientes sem o tratamento adequado. Nessa entrevista, nós vamos discutir hoje os obstáculos que impedem a democratização do canabidiol no SUS, os impactos recentes da regulamentação em Santa Catarina e os caminhos possíveis para garantir que os pacientes tenham acesso a esse tratamento de forma gratuita e eficiente. Eu vou receber aqui o Elvis Roberto Giacomin, administrador e mestre em políticas sociais que coordena o Observatório das PICs em Santa Catarina e atua em saúde integrativa e desenvolvimento rural. Bom dia, Elvis, seja muito bem-vindo ao JTT aqui na nossa Manhã com Dignidade. Bom dia, Amy. É uma alegria estar aqui com vocês e poder discutir esse tema tão relevante para todos nós. Obrigado. Valeu, Elvis. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Como é que o senhor avalia a atual regulamentação do canabidiol no SUS em Santa Catarina? E quais tu acha que são os principais entraves para os pacientes que precisam dele? Bem, a lei de autoria lá do deputado Padre Pedro, ela é um primor legislativo, porém a regulamentação, ela cerceia o acesso, dificultou mais do que antes da lei. Né? Se nós formos pensar, você tem um conjunto de instruções, de formulários a ser preenchidos, documentos a serem enviados, um arcabouço que complica por demais o acesso àqueles que de fato precisam. Então, falar de regulamentação hoje, na verdade, a regulamentação fecha portas, não abre portas. Sim. Tá? A gente tem, inclusive, a reportagem que foi publicada lá no nosso portal, no desacato.info, que fala a regulamentação da lei do canabidiol no SUS deixa acesso quase impossível à população. Em pronunciamento na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC, na terça-feira do dia 20, o deputado Padre Pedro Baldiceira criticou o decreto que regulamenta a lei estadual número 19.136 de 2024, que institui a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de cannabis, pelas barreiras que cria ao acesso da população ao recurso. Abre aspas, a regulamentação publicada na última quinta-feira, dia 15, trouxe inúmeras dificuldades de acesso à população aos medicamentos. Ficou praticamente impossível ao cidadão catarinense ter acesso pelo SUS, criticou o deputado. O que tu tem a dizer sobre essa denúncia, né, do Padre Pedro sobre isso? É pertinente, porque se você for pensar que cada paciente que entra, o médico vai ter que levantar dados epidemiológicos específicos de cada patologia, fazer toda uma análise clínica, mas isso já faz parte também, se for pensar, né? Sim. Mas esse embasamento científico, aí a pessoa vai ter que aprofundar conhecimento científico para poder justificar o encaminhamento, como se todo o trabalho anterior não tivesse validade. Pois é. Então, isso é um contrassenso isso. A gente vive um momento realmente de engessamento, de quase proibição, porque os médicos, com a demanda que tem, com todo o fluxo de trabalho que tem, eles carecem realmente de tempo para poder fazer uma justificativa. Não faz sentido. Seria o mesmo que pedir para o médico estudar, sei lá, o paracetamol, ou qualquer remédio que ele recomenda, né? Ou tomar todo o trabalho que já foi feito, retomar, refazer o caminho,
para justificar aquilo que ele está, que de fato já estaria esclarecido, né? Então essa situação ela realmente é proibitiva, não contribui em nada e ao contrário, né? Cria dificuldades que antes não existiam, né? Então Sim. veja, uma das perguntas que tem no formulário eletrônico que o médico deve responder diz assim: a patologia indicada pelo solicitante possui opções de tratamento pelo SUS? Bem, se o próprio canabidiol está previsto em lei, se existe todo o fundamento, o reconhecimento dentro do SUS, inclusive e tudo mais, para que isso? Né? Então, essa precarização das coisas mostra claramente uma vontade de não fazer. Né? Uhum. Provavelmente, isso é só uma suposição também, tem a ver com o custo desse processo, que não é barato. Mas Uhum. que o próprio deputado, dentro do orçamento dele, ele garantiu 3 milhões para começar a fluir esse processo. Então, Sim. esse desrespeito com a população, com o doente, com a pessoa que está sofrendo isso, é descabido, é absurdo. Né? Na verdade, deveria haver uma corrida favorável a esse processo, que muito sofrimento Uhum. seria se isso fosse mais aberto, mais democrático, mais respeitoso. Sim. Elvis, tu consegue explicar para a gente o que o canabidiol faz para essas doenças que a gente trouxe aqui, como a esclerose múltipla, a dor crônica, a epilepsia refratária? Tu pode explicar para a gente, em termos que nós leigos consigamos entender, né? Como ela funciona para o tratamento dessas doenças e quais outras alternativas de remédio o SUS sugere para alguma dessas doenças? E se, né, fazendo a comparação entre o canabidiol com esses remédios. Eu acho que cabe um pequeno resgate desse processo para a gente Uhum. poder entender que o que nós estamos falando não é novo, muito pelo contrário, Sim. é uma coisa bastante antiga. E num artigo que o professor doutor Rafael Mariano de Bittencourt escreveu para a revista PIX em Cena, que é uma edição que é uma publicação do Fórum Parlamentar das PIX, né, ali da LESC, Uhum. esse professor ele traz um pequeno resgate histórico para a gente entender que a gente não está inventando nada. Muito pelo contrário, Sim. a gente está resgatando aquilo que sempre funcionou e que deixou de funcionar a partir dos anos 1900, por aí, 1902, com a criação das partes da segmentação do corpo humano, como se ele fosse só pedaços e não fosse algo integral. Então, se nós Uhum. formos pensar concretamente, existem registros na China de 4.700 anos de idade, registros, não é algo suposto, não, escrito, que lá já se aplicava o chá de cannabis para o tratamento de Uhum. gota, reumatismo, malária, dentre outras possibilidades. Eles usavam isso. Os sumérios, mais tarde, por volta de 3.800 anos depois, atrás, ou seja, 900 anos a posterior aos chineses, também tem registros dessa aplicação. Então, nós não estamos falando de nada novo. Esse é um fato importante que a gente tem que deixar bem claro. Já se usava, sempre se usou, e essa proibição, vamos dizer assim, essa criminalização tem a ver muito mais com a questão não médica, tem a ver com outras questões, né? É mais que uma E, questão de crença, eu acho, né? mas a questão mais de usos que não sejam médicos tem restrições e a gente tem que entender que existem problemas dessa natureza. Mas o uso médico é extremamente controlado. Então não haveria, vamos dizer assim, impeditivos para a gente não deixar esse fluxo fluir, né? Então esse é um Exato. aspecto importante. Agora vamos falar um pouquinho mais de ciência, né? Numa única plataforma de dados científicos da própria Organização Mundial da Saúde, nós temos só nessa plataforma mais de 7.626
7.626 artigos que falam só sobre o canabidiol. Nessa mesma forma, a gente consegue acessar um conjunto de registros acadêmicos onde foi sistematizado, resumido, o que esses 7.626 e outros de outras plataformas trabalharam, pesquisaram, buscaram entender para constituir uma ferramenta facilitadora para o prescritor, para quem vai prescrever o medicamento. Então, se nós formos... E essa ferramenta se chama mapa de evidências, né? Então, existe um mapa de evidências que fala exatamente do uso medicinal da cannabis. Então, esse mapa de evidências ele funciona muito mais como um aglutinador, ele compacta, agrega estudos que convergem para um mesmo problema. Então, desses 7.626 e outros, nós temos só que se preocupa com a segurança do paciente, 30 conjuntos que trabalham só essa questão. Ou seja, mais de 600, aqui eu fiz uma pequena busca, mais de 600 estudos científicos se preocupam com a segurança do paciente no uso do canabidiol. Então, está mais que provado, né, por esses estudos, que nós não temos essa dificuldade em dizer que o uso medicinal não traz insegurança para o paciente. Esse é um dado concreto. Outro dado em concreto, quando se fala de alívio da dor, existem 28 conjuntos, né, de estudos que também dizem a mesma coisa. E isso significa mais de 500 estudos que comprovam essa aplicação. Então, existe muita ciência por trás disso que diz: é possível, é necessário, precisamos disso, porque é um elemento, é um produto que ele tem características naturais, e nesse sentido eu sempre gosto muito de dizer assim, ó, nós nos consideramos uma espécie em evolução, né? Mas a natureza também evolui com a gente. Então, se nós evoluímos, a cannabis evoluiu junto com a gente, nessa mesma natureza, nessa mesma bios, nessa mesma existência. Então, é muito mais, por isso, de certa forma, a gente pode até subentender, empiricamente, que existe pouco efeito colateral se nós utilizamos uma matéria-prima da própria natureza, né, no sentido de... Diferente dos outros remédios, né? Um monte de problemas aí, né, que a gente carrega e acaba sendo alvo direto da repercussão do uso contínuo de várias coisas. Um exemplo disso é o próprio omeprazol e o que ele faz com o estômago da gente ao longo do tempo, né? Diferente da espinha santa, não tem contraindicação e você pode usar a vida inteira e não vai te fazer mal, né? Exatamente. Então, dentro dessa perspectiva que a gente vive hoje, sinaliza objetivamente que existe uma esfera de controle que não favorece as pessoas, não favorece o interesse de uma vida respeitosa em sociedade. Então, essa disputa política que a gente vive no país hoje, pobre, doentia, ela está aí uma manifestação concreta dessa abordagem que a gente vive hoje, infelizmente, né? Então, falar hoje em especificidades clínicas do canabidiol é falar, vamos dizer assim, da integralidade humana, tá? Da saúde integral. Porque ela vai desde a questão da dor, se nós formos pensar da dor, transtornos mentais, qualidade de vida, doenças do sistema nervoso, fisiologia, metabólicos, comportamentais. Então, quer dizer, existe uma N aplicações e que, de certa forma, essas aplicações substituem medicamentos químicos
que desfavorece os interesses de um grupo de laboratórios, de grupos que recebem por esse processo, que ganham com esse processo. Então, não é simplesmente uma regulamentação. Existe uma instrumentação por trás disso que a gente tem que, infelizmente, entender que existe e temos que lidar e lutar contra isso, né? Uhum. Elvis, no pronunciamento na Alesc, o Padre Pedro também falou sobre o Seminário Estadual das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, o PICS, né? Que foi realizado na terça-feira, dia 20, pelo Fórum Parlamentar das PICs, que você é o coordenador, né, desse fórum. Conta para a gente como é que foi esse seminário. Olha, ele foi bastante significativo, porque houve muita participação, desde a participação remota, foi transmitido pelo YouTube, também até a presencial. Então, nós tivemos praticamente 2 turmas distintas, na parte da manhã uma turma, na parte da tarde outra turma, porque, infelizmente, profissionais da saúde e terapeutas, de um modo geral, instituições, têm as suas agendas e a gente tem que entender que esse fluxo é contínuo. Mas envolveu mais de 150 participantes, então foi bem significativo em termos legal, bastante gente. participantes, porém, mais significativo ainda foi o número de municípios que manifestaram interesse de estar trabalhando a implantação das práticas nos seus serviços. Há de se considerar que o ano que vem vai fazer 20 anos da política nacional. E todo esse percurso, até hoje, se enfrentou muitas dificuldades, muitos limitadores, vamos falar assim. Porque muito dessa política, como ela não tem um financiamento efetivo para ela, está muito no desafio que os próprios profissionais se dão para poder fazer alguma coisa. Então, hoje, em todos os governos até hoje, existe a boa vontade, mas o dinheiro, infelizmente, ele é limitado, e nesse sentido a gente precisa ultrapassar essas barreiras. A grande estratégia que foi definida para a gente atuar nesses próximos períodos será realmente a transversalidade das práticas dentro das políticas já existentes. Isso quer dizer, na prática, assim, se existe uma política de dor crônica e existe recurso para dor crônica, então vamos pegar as práticas que têm aplicação nesse tipo de patologia e inseri-las nessa política, e não como se ela fosse a política em si. Então, as práticas serem ferramentas nesse processo onde existe o problema, né? Então, esse foi um desafio. Saímos de lá também com a definição também de estabelecer uma rotina de trabalho com os municípios para começar a inseri-los nesse processo. Então, foi bem significativo, avanço, penso eu, porque o próprio fórum já existe há 3 anos. Além das publicações, existe um conjunto de notas técnicas que a gente já elaborou, porque as PICs, de um modo geral, elas carecem de muita regulamentação. Então, considerando que o próprio Ministério da Justiça, os grandes conceituadores, né, no espaço público, né, eles atribuem que toda nota técnica ela tem uma função objetiva de esclarecer um fato, e ela deve ser redigida por especialistas de cada área. E nesse sentido, o fórum congrega esses especialistas. Ele tem por função trazer acadêmicos, trazer as entidades que trabalham com essas práticas, os próprios profissionais da saúde, do poder público, para que todo esse conjunto de atores possa fazer a manifestação e a discussão dos temas relevantes. No caso das notas técnicas, em específico, os especialistas são aqueles profissionais realmente habilitados, que seguiram todo o trâmite formativo e que permite que eles sejam
os doutores naquela especialidade, né? Então, esse pessoal de vários estados e várias entidades do país trabalharam, e já temos hoje produzido 3 notas técnicas, uma da biodança, que é o sistema Rolando Toro, nós temos da arte e terapia, e também temos do yoga, que são fundamentais hoje para que um gestor público diga assim, como é que eu contrato um profissional do yoga, por exemplo, o que eu exigir na minha chamada pública para que eu tenha segurança naquilo que eu vou oferecer para a minha população. Sim. Hoje nós não temos isso em lugar nenhum, a não ser hoje na nota técnica que a gente oferece hoje para os municípios. Então, pois Elvis, eu estava me recordando de uma polêmica que eu não sei agora, até desculpa, eu estou mal informada sobre isso, mas uma polêmica dessas PICs, das práticas integrativas, que consta no SUS, pelo menos constava quando eu estudei esse assunto, constava aquelas constelações familiares, que é uma prática como se fosse cura, só que não é científica, né? Ela é uma pseudociência, né? E aí, não sei se ainda consta nas PICs essa prática, essa recomendação, mas a gente vê daí que se busca uma regulamentação, ou enfim, para algo que é comprovado cientificamente, que é o canabidiol, mas aí quando se tratam dessas práticas integrativas de pseudociência, aí tá tudo bem, não precisa regulamentar, não precisa fazer o estudo sobre isso. Como é que funciona isso? Como é que é essa... Não sei ainda, me perdoe a ignorância. A constelação familiar, se você buscar também na Biblioteca Virtual de Saúde da Organização Pan-Americana de Saúde, tu vai verificar que eu acabei de fazer a consulta aqui, tá? 23 estudos científicos que tratam só da constelação familiar em específico, tá? Quando a gente fala em constelação familiar, existe... eu vou dar um exemplo do Reiki, para você entender, ou da imposição de mãos, que são diferentes. O Reiki, tu disse? O Reiki, por exemplo, e a imposição de mãos. As duas são práticas integrativas, né? Porém, são fundamentalmente diferentes, distintas em função da sua fundamentação, da sua epistemologia. Existia, num determinado município aqui no estado, a intenção desse município instalar o Reiki no seu serviço. A primeira coisa que aconteceu quando o projeto de lei para a criação da política municipal foi para a Câmara de Vereadores foi dizer que Reiki era coisa do demo, que era uma coisa do outro mundo, né? E que isso era contra qualquer coisa da religião. Na prática, Reiki, ou imposição de mãos, ou até mesmo a constelação familiar, ela não tem nada a ver com religião, para começo de conversa. Existem elementos que trazem, que mapeiam, que identificam o fluxo energético das pessoas. Então, esses estudos que eu consegui já buscar aqui, nós temos grandes doutores nas áreas das ciências duras, né, que querem provas das coisas, que assinam artigos que falam e atestam que existem melhoras nas condições comportamentais, psicoemocionais, e produzem bem-estar nas pessoas que praticam, que passam por esse processo. Então, cada prática integrativa tem uma vocação, tem uma aplicação, tem um porquê de ser aplicado. Então, não é uma coisa que eu diga assim, mas a gente está falando aqui de um sistema público de saúde, né, Elvis? Não de um... e quando a gente fala dessas terapias integrativas que não são comprovadas cientificamente, que são a própria... como é que é o nome daquela instituição da psicologia?
enfim, condena quem usa essas práticas como terapia, né? Como na psicologia. A constelação familiar, até onde eu estudei, ela foi inclusive criada Bert Hellinger, né? Que é o criador dessa terapia, inclusive lutou no fronte com os nazistas, tem nos seus livros muita fala machista, misógina, né, que coloca a mulher sempre sendo inferior ao homem, até inclusive situações em que ele fala em pedofilia sem usar a palavra pedofilia, né? Eu vi vários estudiosos estudando os livros dele e trazendo essas questões que são bastante. Eu tô querendo trazer uma comparação ao canabidiol, que realmente tem comprovação científica dos benefícios, né, que ele traz para a saúde da população, para essas doenças que a gente traz aqui, e essa regulamentação absurda, né? Tu pode trazer mais sobre essa regulamentação que tentaram, que trouxeram, que o Padre Pedro tá trazendo também a denúncia, né, sobre essa regulamentação e essa dificuldade de acesso da população a ao canabidiol mesmo? Tá. Vamos só dizer uma coisa bem simples. É complexo. Não é um tema simples. Exige da gente vários olhares com muito cuidado. Como eu não quis começar a minha resposta à tua pergunta sem fazer uma consulta primeiro. E a minha consulta é assim, existem 23 estudos científicos que falam sobre a constelação familiar. Eu não os li. Portanto, eu não posso atestar qualquer coisa sobre isso. Mas eu conheço pessoas que escreveram isso ali. E essas pessoas eu tenho convicção que são pessoas extremamente competentes, reconhecidas e que não fariam nada que denegrisse a própria carreira que eles têm. Claro, não, a gente entende, super entende isso, né? Evidentemente, o trabalho do Bértio eu não conheço também. Tá? Eu não vou entrar em grandes detalhes contigo, porque eu não cheguei a lê-lo, né? Porque eu não sou um terapeuta em constelação familiar. Então, mas, inclusive, na primeira edição da revista do Fórum, existe um artigo que fala sobre a constelação familiar, porque se viveu, por exemplo, o próprio judiciário brasileiro, ele tinha um movimento dentro do próprio judiciário. E aí levantaram-se vozes contra a favor, e toda uma lógica assim de... As mediações, entra dentro das mediações. Problemas. O que eu posso trazer assim como enfático, né? Em 2006, o que se criou foi um movimento extremamente consultivo, participativo, porque naquele momento foram 5 práticas que foram trazidas para dentro da política. Práticas importantes, como a tradicional, por exemplo, foram excluídas desse processo por questões de interesses escusos, até diria dessa forma. Porém, em 2017 e 2018, o que se fez foi um ato de gabinete, onde de um dia para o outro, de uma noite para um dia, melhor dizendo, você teve 24 práticas sendo incluídas nesse rol da política nacional. Sem consulta, sem diálogo, sem qualquer construção. Tá? Para você ter uma ideia, dessas notas técnicas, desse pessoal, tinha gente que em 2020, quando eu dialoguei com algumas instituições pela primeira vez, naquele momento tinha gente que nem sabia que fazia parte da política nacional. Para você ver a aberração que se produziu sem o devido diálogo, sem a devida constituição. Então isso mostra claramente o viés que a extrema-direita, que esse povo costuma produzir, né? Os interesses pessoais de determinados grupos suplantando quem já existia no território, massacrando, de certa forma, o legítimo e a competência e a habilitação existente. E nesse sentido, eu
retomo o canabidiol. Nós temos a mesma dinâmica historicamente constituída, porque existia 4.700 anos atrás já o uso contínuo disso, cotidiano disso, para diversas situações. Isso foi sendo apagado na medida que os interesses e as limitações humanas foram tomando poder, né? E, novamente, a gente vê um fluxo de pessoas ignorantes ocupando papéis de decisão e que defendem interesses que não são os interesses de quem, de fato, precisa do tratamento. Então, sendo a constelação familiar, ou o que quer que seja, se não há uma metodologia democrática, se não há uma metodologia científica que carregue conhecimento, pesquisa, acompanhamento, estudo clínico, não faz sentido você trazer isso para perto. E desconhecer, descredenciar aquilo que existe, todo esse processo, também é uma aberração. Então, existem... os extremos não são bons conselheiros. Não são bons conselheiros, nós precisamos estabelecer um diálogo concreto nesse processo. O governo do Estado tem que rever a posição dele, o governo do Estado tem que rever, porque uma comissão, não é a comissão ficou responsável por elaborar isso, e essa comissão, de forma... Eu não conheço a composição, mas penso que talvez tenha sido um ato enviesado, que você cria uma dinâmica, daqui a pouco você está lá num ponto que não era o ponto mais coerente com até mesmo o próprio indivíduo que faz parte da comissão, mas a coisa conduziu, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu penso que eles têm a oportunidade de rever isso em favor da população. Precisamos disso. Temos que lutar por isso. O padre Pedro, inclusive, ele lembrou que o custo dos derivados da cannabis, na maior parte importados, é proibitivo para a maioria da população. E aí a gente entra naquela questão da realidade, né, financeira de grande parte da população, que depende do Sistema Único de Saúde, né, do Sistema Público de Saúde. Variando de R$ 2.500 a R$ 3.200 um frasco com 30 miligramas, cujo uso não dá para mais de 30 dias. Eu vou abrir aspas aqui para o que o padre Pedro disse. A Alesc sabiamente já aprovou a lei oferecendo os medicamentos gratuitamente pelo SUS, mas a regulamentação trouxe inúmeras dificuldades. Por isso, apelo ao governador que olhe com carinho para centenas de milhares de pessoas que precisam desse medicamento distribuído pelo SUS. Então, aqui a gente está falando de R$ 2.500 no mínimo para um mês de tratamento, né, Elvis? Não é só isso. Tem mais do que isso. Dependendo da dosagem, da concentração que você tem nesse frasco, o valor até é maior do que isso. Tá? E, além disso, dependendo da dosagem que o indivíduo é submetido e do grau que a patologia tem, né, que afeta o indivíduo, a dosagem, esse frasco não dá para um mês. Tá? Então, existem casos muito graves que o valor excede os R$5.000 facilmente. Então, dentro dessa perspectiva, quando o padre Pedro faz esse apelo, mostra o bom senso e o cuidado com as pessoas. O sofrimento de quem passa hoje por processos crônicos aí, meu Deus, gente, a gente não tem outra solução. A gente precisa entender e compreender que, se existe uma possibilidade, nós temos que explorar essa possibilidade, porque não é um ou outro estudo clínico, são mais de 7.000 só nessa base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde da Medicina Tradicional Complementar e Integrativa da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, eu não estou falando de PubMed, eu não estou falando de outras plataformas. Se só ali tem isso,
Meu Deus, gente, é mais do que suficiente para a gente dizer, temos que cuidar desse negócio. Então, essa falta de coerência entre a lei aprovada e a regulamentação feita mostra que nesse meio caminho alguma coisa aconteceu. Uhum. E essa alguma coisa que aconteceu ou é orçamento ou é realmente maldade, porque não tem outra palavra para isso. Não existe outra palavra. Na conversa que eu tive com o padre Pedro esses dias, inclusive, a gente discutiu um pouco sobre isso. Isso é maldade, não tem explicação você Total negar o falta de direito. empatia, né? Você não se coloca no lugar do outro. É horrível o que a gente vê estar acontecendo. Outros estados, outras situações têm muito mais facilidade e muito mais acesso. Santa Catarina novamente fazendo o pior para a sua população, sobre a desculpa de estar cuidando dela, mas isso é um absurdo, né? Isso é um contrassenso, realmente. Quem estuda, quem olha de perto a situação, vê que realmente é a má vontade e a maldade é que está por trás desse processo, não é outra coisa. Uhum. É a ganância, né? Acho que a gente pode usar essa palavra que já explica tudo, né, Elvis? A ganância de pensar somente em si, pensar nos seus eleitores, porque quando falam em canabidiol, em tratamento médico, em tratamento terapêutico para realmente tratar as dores, mas usa-se, vence a palavra cannabis, já entra um preconceito que sabe-se que Santa Catarina é muito desinformada em relação a todas essas coisas, né? E aí o seu público, seus eleitores vão achar o máximo que o deputado fulano de tal está combatendo as drogas, né? E entra naquele discurso clichê, barato, né? De ser contra as drogas. É um absurdo, né? Porque realmente, como tu trouxe a conversa que você teve com o Padre Pedro, é falta de empatia, não se pensa no outro, se pensa apenas no que o outro vai fornecer a ele. Então, se o outro está ali sofrendo de dores, mas é contra as drogas, tem sofreu essa lavagem cerebral ali, né? Contra os progressistas, contra as drogas, enfim, e tudo que eles acreditam que a esquerda representa, por mais que a pessoa está ali sofrendo de dor, ela vai concordar com o deputado que é contra as drogas, né? E a gente está falando de drogas, a gente está falando de um paracetamol, de uma dipirona, também são drogas, né? São drogas que, como tu trouxe mesmo, o omeprazol faz muito mal a longo prazo, né? O uso a longo prazo faz muito mal. Tu trouxe a espigueira santa, eu me lembrei, eu preciso conseguir umas folhinhas aí de espinheira santa para mim, que faz tempo que eu não tomo. Para viver nessa profissão e lidar com assuntos que são sempre de grande impacto, né? Só tomando muita espinheira santa, né? Para tratar o estômago, né? Eu brinco que assim, eu acho que não é o coração o órgão, nosso órgão emocional, é o estômago, né? Porque qualquer estressezinho é o estômago que vai lá e começa a incomodar. Mas a repercussão é sempre por ali. Mas não é só ali. Fibromialgia é uma doença que está crescendo por demais e é reflexo da tensão que cada um carrega pela sobrecarga dos impactos que a gente vive no dia a dia, seja pelo convívio com o outro, seja pelo vício nas redes sociais, e pela condição de sempre estar sendo desafiado de alguma forma, a necessidade de estar em algum lugar que não é o seu lugar, né? Então, tudo isso causa um enrijecimento contínuo, né? E a tensão desse processo. Mas retomando aqui, em termos de canabidiol e a defesa que a gente faz. A ignorância, ela é o grande mal do mundo. Mas não adianta você instalar um monte de universidades, como aconteceu já,
se você não tiver uma educação de base, de qualidade, com grandes formações, com pessoas coerentes na sua formação. Os aspectos não científicos, e aí se apela para a situação assim, aquilo que não é comprovado, aquilo que é uma crença, que é uma fé, de certa forma, ele acaba depondo contra o outro de várias formas. Você achar que o canabidiol para uso medicinal, o próprio nome diz, usar para cuidar do outro, e não para forma recreativa e outras aplicações, não é a mesma coisa. Nós não estamos falando, não estamos apoiando outras aplicações, nós estamos falando da saúde das pessoas. Então, bom senso é uma coisa que, cara, falta no nosso povo. Muita gente, boa parte da nossa população, carece desse olhar, desse cuidado. Mas aí já entra em outra discussão muito mais complexa, que é a doutrinação que a gente vive, né? Na prática, a ignorância sustenta esse povo, né? Se nós não tivéssemos a ignorância no estágio que está, evidentemente nós estaríamos em outra situação bem diferente do que estamos hoje. Mas é isso que temos que lidar com isso. O trabalho que nós fazemos, seja dentro do fórum, seja nas reuniões, nos diálogos que a gente faz, é justamente de quebrar um pouco dessa ignorância e trazer um pouco de luz nesse processo, para que as pessoas entendam que o canabidiol tem uma aplicação real, prática, concreta, resolutiva ou paliativa, mas ela contribui em todos os aspectos para aquilo que de fato é mais caro para as pessoas, que é a sua saúde. Isso não tem preço. Mas isso não significa não ter preço, cobrar 40, 50 mil reais de alguém ou 2.500 um frasco. Não ter preço é uma questão de dignidade, né? E o Padre Pedro me ensinou isso de uma forma muito paterna, vamos falar assim, no sentido de olhar para as pessoas com respeito, com amor, né? E isso é importante em todos os aspectos dessa disputa, porque é uma disputa. A partir do momento que você cria uma lei que favorece e a regulamentação desfavorece, mostra claramente uma disputa infundada, medíocre, e que despreza quem de fato precisa. Se eles fossem um pouquinho mais inteligentes, eles não estariam fazendo essa discussão. Porque hoje, eu como militante, eu vou chegar para uma pessoa que tem epilepsia e vou dizer assim, ó, o teu governador está proibindo você de tomar um remédio que pode te ajudar. Então, se eles fossem um pouquinho inteligentes, só um pouquinho, eles não fariam esse tipo de regulamentação. É vergonhoso o que a gente vive hoje. Isso é uma opinião, uma discussão que a gente... Estamos aí para isso, para discutir. Precisamos discutir isso, né, Elvis? Precisamos. Infelizmente. E quando a gente fala em tratamentos com canabidiol, eu gosto de sempre falar, tudo é política, né? Tudo é política. A tua dor é política. A dor que você está sentindo e não está tratando é política. Se trata de política. Por isso que é tão importante a gente estar se informando, é tão importante a gente tomar o remedinho ou o chazinho do conhecimento, né? Se informar antes, não simplesmente reproduzir informações que você recebeu e que, eu gosto dessa pessoa, então eu vou reproduzir essa coisa que a pessoa falou só porque eu gosto dela e não vou atrás para ver se aquilo é verdade, se não é. Né? Então, o chazinho, o comprimidinho do conhecimento, ele é muito importante e salva vidas, né, Elvis? Precisamos disso. Essa é uma luta que é feita a muitas mãos e há muitos anos. A minha luta nessa dimensão, ela começou em 2012, né? E de lá para cá a gente não parou mais, né? Padre Pedro, pela história dele, fazem 40, 50 anos que ele está nesse caminho. 6 legislaturas na LESC, mas antes disso ele já fazia esse caminho, né? Então, não é uma escolha
É uma condição de vida, você pensar em ter um pouco de qualidade. Nessa direção, por exemplo, uma outra informação que eu acho que é importante para quem está assistindo a gente, tem a ver com a destinação de um recurso, na ordem de R$ 2 milhões, para um projeto que vai levar fitoterápicos, portanto, plantas medicinais no formato líquido ou em pó, né, para várias prefeituras do estado. Então a gente está montando, estamos finalizando o projeto para a construção de um laboratório para a produção de fitoterápicos. Ai, E essa legal, eu ia perguntar isso mesmo. esse esforço todo, ele envolve um conjunto de regulamentos que recai também na história do canabidiol, porque a regulamentação foi feita e é feita por vários interesses, e você que está construindo um processo, você tem que se deparar com consistências e inconsistências o tempo todo, né? Sim. Mas tem que contornar, tem que ser criativo, tem que buscar várias soluções Elvis, diferentes. esse projeto ele visa baratear o custo desse tratamento? Também, mas não é só isso, tá? Esse é um projeto que ele pensa numa cadeia produtiva. Ele olha para quem vai produzir, o agricultor que vai produzir, é uma fonte de renda para ele. Olha para o prescritor, aquele que vai prescrever o fitoterápico. Quando ele for prescrever, ele tem que estar habilitado para fazer essa prescrição. Mas ele também tem que ter segurança de entender que aquilo que ele está prescrevendo tem a qualidade suficiente e necessária para que surta o efeito definido, né, na legislação e na ciência pela metodologia aplicada. Então, se tu for considerar esses 3 efeitos, você já tem a economia circular, porque a planta vai ser produzida por alguém do município lá, então aquele dinheiro, em vez de ir no laboratório lá na Suíça, em outro lugar, esse dinheiro vai ficar no município. Então, politicamente, o prefeito ganha ali, então a economia circular. Os profissionais de saúde vão passar por uma habilitação também, o que também enriquece o currículo de cada um. Os profissionais, o usuário do SUS, perdão, os usuários do SUS, o paciente, ele vai acessar um medicamento de qualidade, com menos efeitos colaterais, portanto, é outra conversa. E, por fim, a ideia é que os municípios, ao invés de gastarem as fortunas que estão gastando, ontem às 5 horas da tarde, 5 e pouco, 6 horas, eu entrei numa reunião com um município aqui de Santa Catarina, do Planalto, e ela disse, nesses primeiros 4 meses, a secretária de saúde falou, nesses primeiros 4 meses do ano, a gente já gastou mais de R$400 mil em medicação. Porque a gente vive um processo de medicalização. Não há interesse, ninguém hoje, nenhum laboratório que eu conheça, ou grupo de pesquisa específico, apoiado por laboratório que tem dinheiro, acha a solução para a pressão alta. Mas um remédio para manter a pressão sob controle, aí tem um monte para vender. Né? Exatamente. A gente não tem interesse em solucionar o problema, mas a gente tem interesse em manter ele. Então, e manter aquele problema apenas. Essa racionalidade, ela sustenta essa visão de mundo, né, deles, que não é a nossa, que pensa nas pessoas não como um pedaço de dinheiro, alguém que pode sofrer para mim continuar ganhando. Não é esse olhar que a gente busca. Então, quando a gente, Padre Pedro, tem a Farmácia da Natureza itinerante, lá com o Alessio, toda essa turma, que há muito tempo faz essa luta, né? A ideia foi realmente aproximar a população dessa realidade, dessa possibilidade. Dessa possibilidade. Porque não é alternativa, a gente não pretende substituir as coisas, não é essa a ideia. A ideia é complementar mesmo e levar opção para que
o doente, o paciente, né, ele possa minimamente ter algo que faça menos mal para ele. Essa é a questão principal. Para as prefeituras, esses R$400 mil significa dizer assim, para esses 4 primeiros meses, naquela prefeitura pequenininha, que é um município que não tem 12 mil habitantes, para você ter uma ideia, é dizer assim, daqui a pouco, em vez de você gastar R$400 mil com um dinheiro que nunca mais você vai ver, tu pode gastar 30, 40, 50 com um dinheiro que vai ficar aqui dentro desse município. Então a economia deve existir, a gente não tem ainda esse dado concreto para mim te passar, deve existir uma economia para o município, porém, eu não sei te dizer hoje quanto. A ideia é realmente fazer com que essa cadeia produtiva se instale com sucesso, inicialmente para 5 municípios, e depois ampliamos isso para as vizinhanças desse município até a gente conseguir construir algo melhor. O Pablo Moscatelli está aqui dizendo: o Paraíba é um bom exemplo que funciona e funciona bem. Precisamos de um diálogo coletivo desde a produção até o seu consumo, porque não adianta ser bom se não chega a toda a população. Eu vou ler os comentários aqui. A gente está falando sobre a regulamentação da lei do canabidiol no SUS, né? E a gente tem aqui com a gente, desde cedo, a Mariana Borges, dando bom dia, o Raul Fittipaldi, nosso presidente, fundador da cooperativa Portal Desacato, o Enéas, trazendo aqui também alguns comentários dele durante o bate-papo. Os 2 casos são polêmicos, acho que ele estava falando da constelação também, né? Você não pode discutir uma PIC sem falar com especialistas de cada área, isso é verdade. O professor é muito sensato em seus comentários, parabéns pela escolha. É isso aí, isso é verdade. O Vader Mora... Viva Maconha. Paulo Moscatelli aí trouxe. E com produção depredadora do ambiente e a saúde das pessoas não seria bom. É isso aí, Paulo Moscatelli. Elvis, te agradeço muito. Infelizmente, olha, a gente já foi 1 hora aqui na nossa conversa. Era para ser 30 minutinhos, mas é um tema muito bom. É muito bom estar aqui contigo conversando, ouvindo você. Muito obrigada por ter topado participar aqui e trazer essa consciência, né? A nossa audiência já é muito consciente, mas a gente sempre precisa trazer, né, essas informações. Muito obrigada, Elvis. Não, por isso, agradeço de coração o convite, fico à disposição e conte conosco sempre, tá bom? Um abraço.